1 Coríntios capítulo 15, um texto que nos traz ao coração muitos ensinamentos. Neste mundo tão marcado pela dor, é muito importante a gente entender o significado da ressurreição de Cristo. A grande questão é que nesse período de Páscoa, em que nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, muito se é falado ou passado na televisão, nas redes sociais, sobre o sofrimento de Jesus, o sacrifício de Jesus. Muitas pessoas acabam ficando com pena de Jesus, vendo tanta dor que ele passou, mas às vezes nós nos esquecemos que o mais importante em todo esse processo não foi somente porque ele sofreu, não foi somente porque ele passou aqueles momentos de agonia na cruz, mas a grande questão que nos traz hoje a celebração é saber que Jesus venceu a morte, é saber que ele ressuscitou, é saber que ele está aqui entre nós e em nós, louvado seja o nome do Senhor. É essa grande certeza. Nós temos a alegria de celebrar nesta manhã a ressurreição, porque Jesus é a vida, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Muitos ficam compadecidos com Cristo morto, mas eu adoro o Cristo vivo, aquele que é Senhor absoluto da glória. E é por isso que, como igreja, nós temos que entender não só o processo da crucificação, não só o que Jesus passou, mas exatamente o que Jesus fez ao vencer a morte. E nesta manhã eu quero estudar com os irmãos sobre a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim: Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vô-lo anunciei. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Quefas e depois aos 12, e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como a um abortivo. Verso 9, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse verso 11, nós vamos continuar, vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque há uma semana atrás estávamos naquela UTI, naquela expectativa. Mas o Senhor respondeu à nossa oração. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida pertence a Ti. Obrigado, Senhor, porque a vida é um dom do Senhor. Obrigado pela vida da minha esposa, ó Deus. Mesmo colocando 2 estentes, o Senhor preservou a vida da minha esposa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acelerou meu coração para preservar o coração da minha esposa. Obrigado, Senhor, porque esta igreja tem marchado, mantendo os olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora, Senhor, a Tua palavra foi lida, e nós cremos, ó Deus, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que o louvor, a honra, a glória, sejam dadas tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que eu oro, a razão da nossa vida. Amém. Que bom te ver, irmã Lúcia. Bom te ver, querida. Me perdoe não estar aqui na hora que vocês mais precisavam. Mas Deus sabe de todas as coisas. E o nosso coração está com vocês também. Amém? Meus queridos irmãos, a pergunta que nós temos que responder mediante a esse texto é: por que Paulo escreveu esse texto? O que motivou o apóstolo Paulo a escrever o mais longo, o mais completo, o mais exaustivo texto da Bíblia sobre o tema
ressurreição? A resposta já vem no versículo seguinte. Vamos ler o verso 12. Ora, se prega que Cristo foi ressuscitado entre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição dos mortos. Meus irmãos, Corinto era a capital da província da Acaia e pertencia à Grécia. E os gregos, por sua vez, eles acreditavam na imortalidade da alma. Isso eles acreditavam. Mas os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Os gregos, eles adotavam a ideia do dualismo. E o que era o dualismo? A matéria, a carne, é má, mas o espírito é bom. Isso é o dualismo grego. O corpo é mau, o espírito é bom. É por isso, meus irmãos, que os gregos não acreditavam em 3 doutrinas básicas do cristianismo. Primeiro, eles não acreditavam na criação do mundo. Segundo, não acreditavam na encarnação de Deus. E terceiro, eles não acreditavam na ressurreição. Na cabeça de um grego, a morte era a libertação da alma, porque a alma é boa, ela precisa sair desse corpo mau. Ela precisa sair dessa prisão, desse corpo material. Essa é a ideia da morte para um grego. No momento que a pessoa morre, ela está liberta dessa casca, desse corpo que é mau. Então, para a cabeça de um grego aqui nesse contexto, falar de ressurreição não era falar de algo maravilhoso, não era falar de glorificação, mas era falar de retrocesso. E sabe o que aconteceu? Esta filosofia grega começou a entrar no templo judaico e influenciou tanto a religião judaica que, para vocês terem uma ideia, os saduceus que governavam o templo nesta época em Jerusalém eram donos da prática religiosa em Jerusalém. Eles eram os sacerdotes que dirigiam o povo, que orientavam o povo diante da lei. Os saduceus não criam na ressurreição, não criam, porque eles foram influenciados pela filosofia grega. E se os irmãos se lembram, quando Paulo foi preso em Cesareia, vocês vão encontrar em Atos capítulo 23, ele disse que só estava preso porque ele tinha pregado sobre o quê? A ressurreição. Ou seja, Paulo estava dizendo, irmãos, eu só estou preso aqui porque eu preguei a ressurreição. É por isso que Paulo escreveu agora este capítulo 15, para resolver um problema doutrinário que já estava penetrando dentro da igreja. Porque a igreja de Jesus até acreditava que Jesus tinha ressuscitado, mas a igreja de Jesus não estava acreditando que os crentes também poderiam ressuscitar. Dá para entender isso? Acreditavam que Cristo tinha ressuscitado, mas não acreditavam que eles mesmos, os crentes, poderiam também ressuscitar. É por isso, queridos, que usando esse texto para esta manhã, manhã de Páscoa, onde nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, eu quero estudar com os irmãos por alguns minutos sobre a importância da ressurreição na vida do crente. A importância da ressurreição na vida do crente. Lembrando que Páscoa, nós não celebramos Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. A palavra Páscoa é a palavra hebraica Pessar, que quer dizer passar, pular, saltitar. Saltitar como? O que é isso? O anjo da morte estava saltitando sobre as casas, e somente a casa que não tinha nos seus umbrais o quê? O sangue do cordeiro passado é que o anjo entrava e o primogênito então perdia a sua vida. E nós conhecemos essa passagem lá de Êxodo, capítulo 12. Mas aí quando o anjo pulava sobre a casa e tinha o sangue, ele não entrava. Por isso que essa ideia de passar é pular, saltitar, quer dizer pessar, Páscoa. Páscoa significa passagem. E nós sabemos que a Páscoa para o cristão é o quê? Passagem da morte para a vida. Meus irmãos, então, qual é a importância da ressurreição? Em primeiro lugar, eu entendo, queridos, que a ressurreição revela que um Cristo que está morto não pode salvar ninguém, muito menos a si mesmo. Um Cristo que está morto não pode salvar ninguém, e muito menos a si mesmo. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que o Messias que foi tragado pela morte é um fracassado.
O Messias tragado pela morte não pode fazer nada por alguém, nem para si mesmo. Ele pode fazer algo porque está morto, foi tragado pela morte. É por isso que Paulo diz que Cristo morreu como algo planejado eternamente pela Trindade. Ou seja, já estava registrado aonde? Nas Escrituras. Veja o verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Não a tradição, não a falácia humana, mas as Escrituras sagradas. Ou seja, isso é claro para mim e para você, que a morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não foi gerada por causa do ódio dos sacerdotes e muito menos por causa da covardia de Pilatos. A morte de Jesus não foi gerada por causa da ação e da traição de Judas. A morte de Jesus não aconteceu porque Pedro negou 3 vezes, mas a morte de Jesus aconteceu para que houvesse o cumprimento do decreto eterno de Deus, a fim de que eu e você pudéssemos ser salvos um dia. Louvado seja o nome do Senhor. A morte de Cristo já estava planejado desde a eternidade. E o que é incrível, irmãos, é que a mesma Escritura que disse que Jesus iria morrer, também disse que ele iria fazer o quê? Ressuscitar. E tem mais. Quando Paulo falou que Jesus morreu e foi sepultado, ele estava querendo dizer que a morte de Jesus tinha sido algo concreto, algo real. Veja o verso 4. Cristo foi sepultado e foi ressuscitado ao 3º dia, segundo as Escrituras. Sabe por que Paulo quis frisar isso? Porque aqueles homens influenciados pela filosofia grega estavam dizendo o seguinte: Jesus não ressuscitou. Na verdade, Jesus nem morreu naquela cruz. Alguns acreditavam nesse contexto que Jesus tinha desmaiado naquela cruz. Outros disseram, não, ele até morreu, mas as mulheres foram no sepulcro errado. Elas foram no sepulcro que estava vazio. Então, na verdade, foi uma confusão delas. Ele continua morto. Outros já disseram o seguinte, não, foram os discípulos que entraram lá e sequestraram seu corpo, porque eles mesmos já estavam falando que o seu Messias iria ressuscitar um dia. Ou seja, havia uma confusão sendo colocada no coração das pessoas. É por isso que Paulo deixou claro, Cristo morreu sim, tanto é que ele foi sepultado. Ou seja, Paulo estava dizendo, a morte de Jesus não foi uma fake news, a morte de Jesus não foi um blefe. Paulo estava relembrando à igreja que Jesus tinha morrido de fato, que Jesus tinha ficado 3 dias no túmulo e só depois é que ressuscitou. E diz mais, para comprovar isso, que a sua aparição pós-ressurreição foi o fato comprovado por muitas testemunhas. Não foi uma falácia de um grupo de apóstolos. É o que Paulo vai dizer no verso 5, leiam comigo. Apareceu a Quefas e depois a quem? Aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma única vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram ou já dormiram. Também depois apareceu a Tiago, a todos os discípulos, apóstolos, e por derradeiro apareceu também a mim. Ou seja, Paulo se considerava um aborto. Ele se considerava o pior de todos os cristãos, porque eu persegui a igreja de Cristo, então até eu tive o privilégio de ver o Cristo ressurreto. Irmãos, Paulo estava afirmando aqui que a ressurreição de Jesus teve diversas testemunhas oculares. E aí Paulo usou uma expressão fantástica aqui no verso 6, porque ele disse que mais de 500 pessoas de uma única só vez, reunidas num só lugar, viram Jesus ressurreto. Mais de 500 pessoas. Aí depois ele afirma que a maioria dessas pessoas ainda estavam vivas. Irmãos, se Paulo estivesse pregando uma bobagem, se Paulo estivesse blefando com a sua palavra, se Paulo estivesse pregando uma fake news, com certeza essas pessoas que ainda estavam vivas poderiam dizer, ô Paulo, desculpa aí, você está louco? Nós não vimos Cristo ressurreto coisa nenhuma. Da onde você tirou isso da sua cabeça, Paulo? E mais, irmãos, até os próprios apóstolos poderiam ter dito a mesma coisa. Ei, Paulo, você não seguiu Jesus não, nós seguimos, o homem está morto. Eles falam isso. E se isso tivesse acontecido, irmãos, o cristianismo estaria completamente colapsado já lá no seu berço. O cristianismo não iria progredir. Como que o cristianismo iria prosseguir pregando um Cristo que está morto?
Infelizmente, tem muitas pessoas que até hoje adoram um Cristo morto. Preferem adorar um Cristo que ainda está pendurado numa cruz. Cristo está vivo, Ele é Senhor da glória e Ele se faz presente aqui neste lugar. Nós não cremos no Cristo morto, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição de Cristo, irmãos, é um fato histórico incontroverso. Ele vive para sempre, Ele é Senhor, e toda a terra está cheia da sua majestade, da sua glória. Por isso que como igreja temos que dizer sempre, a Jesus seja dada a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder para todo sempre. Essa foi para mim a primeira lição que Paulo estava dizendo para aquela igreja. Um Cristo morto não poderia salvar ninguém, nem a si mesmo. Mas o Cristo que a igreja adorava era Senhor da glória, vivo, ressuscitado. Agora a segunda lição. Paulo também continua dizendo algo que agora você precisa ter um pouco mais de atenção no que eu vou dizer. A ressurreição nos revela também que eu e você precisamos ser coerentes diante da nossa fé no Cristo ressuscitado. Temos sido coerentes com a nossa fé em Jesus ressurreto? Veja comigo agora o verso 13, por gentileza. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não foi ressuscitado. Bom, e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Para que ter uma igreja? Para que ter esse templo? Para que passar madrugada aqui acordado para montar tudo isso? Se Cristo não ressuscitou, gente, a gente está fazendo o que aqui nessa manhã? Vamos embora para casa. Meus irmãos, Paulo está dizendo isso para aquela igreja. Igreja, acorde! Verso 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda nós estamos nos vossos pecados. Irmãos, Paulo estava falando, orientado pelo Espírito Santo de Deus, para aqueles crentes que eram gregos, para aqueles crentes que aceitaram a ressurreição de Jesus, mas não acreditavam que os crentes também poderiam ressuscitar. Paulo estava dizendo que eles não poderiam defender uma coisa e negar outra. Eles tinham que ser coerentes com a sua fé. Ou seja, a igreja tinha que entender que se Cristo ressuscitou, é lógico que os seus filhos eleitos também iriam ressuscitar um dia. Meus irmãos, por isso que Paulo disse no verso 17, que negar a ressurreição de Cristo é desconstruir o cristianismo. Negar a ressurreição de Cristo é desconstruir o cristianismo. E aí Paulo vai dizer no verso 18, logo, irmãos, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Sabe o que significa isso que Paulo está falando? Exatamente aquilo que acontece quando nós estamos num velório. O que você sente quando você está no velório? Tristeza, saudade, há uma lacuna no coração que só Deus, pelo seu Espírito, que pode preencher. Por mais que você fale palavras bonitas, velório, meus sentimentos, que Deus console você, conte com o meu apoio, com a minha amizade. Por mais que você receba isso, isso não é capaz de trazer consolo ao teu coração, ao meu coração, só o Espírito Santo. Agora, qual é a sensação que se tem quando você está num velório? A sensação humana é que tudo acabou. A sensação que temos é que nós somos humilhados diante do poder da morte. A gente se sente impotente, não é assim? A gente olha para uma pessoa ali inerte, paralisada no caixão, a gente fica, gente, eu não posso fazer nada por ela. Só que como crentes em Jesus, e pessoas coerentes com a fé cristã, nós temos que adorar e celebrar a Deus até no velório. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você temos certeza da esperança, da vida eterna em Cristo Jesus. Mesmo com a passagem daquela pessoa que machuca o coração, nós sabemos que nossos queridos irmãos em Cristo morreram e agora eles não estão inertes naquele caixão desativados, eles estão felizes no céu, louvando a Jesus para todo sempre, face a face com o nosso Redentor. E é isso que nos consola quando nós estamos no velório, é isso que enxuga nossas lágrimas, porque sabemos que um dia nós veremos todos eles que morreram e também estaremos com Cristo no céu,
face a face para sempre. Você tem essa certeza de que se morrer hoje, estará com Cristo no céu? É por isso que Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, toda a esperança, todo o consolo seriam vazios, não teria mais consolo. E então era preciso ser coerente com a fé que professava. Muitas vezes nós vivemos uma fé cristã e parece que nós não temos sido coerentes. Nós estamos dizendo que amamos a Jesus, que confiamos em Jesus, mas dali a pouco estamos abatidos e não estamos acreditando que o Senhor está cuidando da nossa história. No penúltimo dia da UTI, era 1h20 da manhã, e eu vi um movimento muito grande do lado onde estava minha esposa. Tinha uma senhora chamada Dona Eva, e ela tinha falecido naquele momento. E o que me chamou foi o testemunho, chamou a atenção o testemunho dela, que um dia antes, parece que foi 1 ou 2 dias antes, ela estava orando a Deus, falou: Deus, o que queres de mim? Deus, o que queres de mim? E por último ela disse: Senhor, eis aqui a tua serva, faça-se a tua vontade. E ali ela apagou. E dali a pouco eu vi aquela movimentação, eles colocando o corpo dela no saco, levando e arrumando tudo. E eu fiquei imaginando, agora naquele momento ali, só estava o corpo da irmã Eva, porque ela tinha entregado a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Ela estava na glória, ela não estava mais ali naquele sofrimento. A vida é um sopro, irmãos. Estamos aqui agora, o irmão Romualdo poderia imaginar que estaria, né, irmão Quito, lá na UTI, trabalhando, viajando, de repente do nada, sente-se mal. O que garante que eu e você vamos estar vivos amanhã? O que nós precisamos entender é que nós temos que ser coerentes com a nossa fé. Se Cristo ressuscitou, nós temos celebração na nossa vida, nós podemos viver em novidade de vida. Olha o que Paulo diz no verso 19, que palavra impactante de Paulo. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos, de todos os homens, o quê? Os mais dignos de lástima. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você espera Cristo só para essa terra, me dê uma casa própria, me dê um carro. Irmãos, pela madrugada, enquanto estava acordado, que ninguém consegue dormir em UTI, eu ficava passando programas de televisão. E graças a Deus isso tem na UTI, né? Televisão, né? Pelo menos ali tinha, né? E eu comecei a olhar e vendo programas de televisão de pessoas falando: olha, eu fui para a igreja e Jesus me fez uma pessoa rica, agora eu sou um empresário, tenho 4 carros na garagem, agora eu faço viagens internacionais. E eu fiquei olhando aqui, então Jesus só serve para isso? E em nenhum testemunho que eu ouvi dos 3, porque eu não tive mais estômago para continuar vendo, eu ouvi alguém dizer: Jesus me tirou da podridão do pecado. Jesus me perdoou, Jesus me deu salvação. Eu não vi esses testemunhos só falando de bens. E Paulo está dizendo aqui ao contrário do que essas igrejas têm pregado. Se você espera Cristo só para esta vida, só para ter benefícios aqui, você então é o mais miserável, e eu também, de todos os homens. Paulo estava falando da filosofia dos epicureus. Vocês lembram quem eram os epicureus lá em Atenas, na Grécia? Quem eram os epicureus? Eu falei isso há um tempo atrás aqui. Na cabeça dos epicureus, morreu, acabou. Não há céu, não há inferno, não há fim de mundo. Esses epicureus tinham a filosofia na vida de que comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Ou seja, os epicureus falavam assim: vamos nos entregar aos prazeres desta vida, porque a vida é curta, nós temos que aproveitar a vida com intensidade. A gente não precisa ficar sofrendo por uma fé vazia. Não precisamos dizer não à imoralidade. Não precisamos nos privar de curtir esta carne e fazer o que der na cabeça, porque a vida é curta, morreu, acabou. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E foi então que Paulo falou: se Cristo não ressuscitou, o cristianismo seria a maior farsa de toda a história mundial. Se Cristo não ressuscitou, os epicureus têm razão. Nós seremos motivo de chacota e de lástima para sempre. Nós vamos ser envergonhados por nos manter firmes e coerentes de uma coisa que não existe. Não há ressurreição, então nós estamos passando vergonha. Irmãos, não dê ouvidos aos epicureus, é isso que Paulo estava dizendo.
Mas olha o que ele fala no verso 20. Porque na realidade, irmãos, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Ele é a primícia daqueles que dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vive e reina para sempre. Vamos falar juntos? Jesus vive e reina para sempre. Irmãos, é maravilhoso quando se estuda a palavra de Deus e você vê lá no Antigo Testamento que nós encontramos assuntos sobre ressurreição. Tem ressurreição também no Antigo Testamento. Uma delas foi do filho da mulher de Sarepta, lembram? Em 1 Reis 17, Deus usa o profeta Elias como instrumento em suas mãos para a ressurreição daquela criança. Outro caso, quando Eliseu, pelo poder de Deus, ressuscitou o filho da mulher de Sunem, 2 Reis, capítulo 4. Mas também ainda há um outro registro que quase todos talvez não consigam lembrar desse texto, de um homem que morreu. O corpo dele, quando estava descendo na sepultura, encostou nos ossos de Eliseu, que já estava sepultado há muito tempo ali. E o que aconteceu com este homem que foi sepultado ali no túmulo de Eliseu? Ele ressuscitou. Você vai ver isso em 2 Reis, capítulo 13, verso 20 e 21. 2 Reis 13, 20 e 21. Ou seja, alguns registros de ressurreição. Então, ressurreição para os judeus não era algo fora do normal. Eles já tinham ouvido falar. No Novo Testamento, nós encontramos registro do filho de uma viúva, a viúva de Naim, lá em Lucas 7, versos de 11 a 15, que Jesus manda aquele menino se levantar e ele foi ressuscitado por Cristo. Nós encontramos a filha de Jairo, Lucas 8, 41. Nós encontramos também Lázaro, quando Jesus gritou, Lázaro, saia! João, capítulo 11, verso 1 a 44. Como também o Novo Testamento diz que muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados depois da morte de Jesus Cristo. Mateus 27, verso 52. Então, a pergunta que eu faço à igreja, por que Paulo disse que Jesus foi o primeiro dos que dormem, se outros já tinham morrido e ressuscitado? Por que Jesus é o primeiro dos que dormem? Por quê? Porque todas essas pessoas que morreram e ressuscitaram, elas voltaram a morrer. Todas essas pessoas que ressuscitaram continuaram com seus corpos físicos, materiais, corruptíveis e voltaram a morrer. Mas com Jesus não. Jesus foi o primeiro a ressuscitar sem a instrumentalidade de um ser humano para poder orar ou pedir para ele voltar. Jesus foi o primeiro a ressuscitar porque foi o próprio Deus quem o ressuscitou. Você encontra isso em 1 Coríntios 6,14. Deus ressuscitou a Cristo. Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo imortal, corpo de glória. Jesus, irmãos, foi o primeiro da fila. Foi o primeiro a ressuscitar com um corpo incorruptível. E como seus seguidores, nós também estamos seguindo atrás dele na fila de ter um dia esse corpo glorificado. É por isso que Paulo, ele continuou falando dessa coerência, de se crer em Jesus como a primícia, de se crer em Jesus e na sua ressurreição para aquela igreja que já não estava acreditando. E aí Paulo continua no verso 23, cada um, porém, na sua ordem, Cristo, as primícias, ou seja, ele é o primeiro. E depois, os que são de Cristo na sua vinda. Meus irmãos, de acordo com o que Paulo está dizendo, quando que será então esta ressurreição dos crentes em Jesus? Na segunda vinda de Jesus. E aí cabe responder algumas perguntas. O que acontece quando um crente morre? Meus irmãos, para onde vai a alma do crente? Alguns, inflamados pelos epicureus, diziam que alma, não tem alma, morreu, acabou. Outros afirmavam que o espírito desencarnava e ficava vagando até reencarnar de novo. É o que tem hoje em dia também, creem na reencarnação. Só que Jesus deixou claro na Bíblia, principalmente em Hebreus 9, 27, que desmente todas essas ideias. Ali diz em Hebreus 9, 27, que após a morte, ninguém vai se reencarnar. Ao homem está ordenado morrer, vindo depois disso, o juízo. Mas ainda há aqueles que dizem que morreu, a alma vai para o purgatório. E vai ficar ali purgando dos seus erros, para depois de purificado ir para o céu. Outros vão dizer que o espírito, a alma e o corpo vão para a sepultura e vão ficar ali desativados no sono da alma até a volta de Cristo. Irmãos, será que é isso que a Bíblia ensina? Eu não vejo assim.
A Bíblia ensina que quando um crente morre, ele deixa o corpo e vai imediatamente habitar com Cristo dos céus. Se você quer ver o que eu estou dizendo, 2 Coríntios 5, verso 8. 2 Coríntios 5, verso 8, eu não vou ler, mas diz que quando você morre e você é de Cristo, imediatamente você habitará com Cristo. Filipenses 1, 21. Paulo diz que morrer para ele era partir e ficar depositado no túmulo dormindo, ou ir para o purgatório, ou reencarnar. O que Paulo disse? Para mim morrer é estar junto com quem? Com Cristo. Filipenses 1, 21, olha aí. Será que a Bíblia entra em contradição? E Paulo ainda diz, morrer e estar com Cristo é infinitamente muito melhor. Então, meus irmãos, guardem no coração, quando um crente em Jesus morre, seu corpo vai para a sepultura, mas seu espírito vai imediatamente desfrutar das glórias celestiais em Cristo Jesus. Nós chamamos isso na teologia de estado intermediário. Por quê? Porque o que está no céu é o espírito e a alma, a psique, a mente, a razão. Mas o corpo está no túmulo, porque esse corpo foi feito do pó e ao pó voltará. Eclesiastes 12, verso 7. E é aqui, queridos, que eu quero que vocês prestem atenção ainda. Porque quando Jesus voltar, duas coisas vão acontecer. Marquem isso na cabeça de vocês e no coração. 1 Tessalonicenses 4 diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, quando o crente morre, ele vai direto para o céu. Quando Jesus voltar, antes dos crentes vivos aqui nessa terra serem transformados e arrebatados, os que morreram em Cristo virão e vão ressuscitar. E isso será no abrir e fechar de olhos. Olha que maravilha que Paulo ensina. Que quem morrer primeiro já estará desfrutando das delícias do céu até a ressurreição. Quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar antes dos crentes vivos serem transformados. Oh, meus irmãos, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo voltarão junto com Ele nos céus. É o que diz 1 Tessalonicenses 4,14. Aqueles que morreram em Cristo voltarão junto com. Aqui está uma expressão grega, sum autu, ao lado de. Não é na terra, não é reencarnando. Quando Cristo voltar, junto com os santos que irão ressuscitar primeiro, eles estarão ao lado de Jesus. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, é por isso que eu e você podemos dizer que nós somos um povo abençoado, porque temos uma esperança gloriosa. Essa esperança é em Cristo Jesus. Será que você tem essa esperança nesta manhã? Será que a sua fé tem sido coerente com aquilo que você vive? Mas ainda tinha uma outra incoerência na igreja de Corinto. Olha o verso 29, que coisa absurda. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos... Vocês acreditam que tinha membros na igreja batizando pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então se batizam por ele? Irmão, sabe o que Paulo está repreendendo aqui? Que alguns crentes que não criam na ressurreição estavam se batizando em nome dos mortos. Sabe por quê? Eles estavam pedindo, Deus, ajude aquele que morreu, para que o Senhor possa dar um lugarzinho nele aí no céu. Você já viu isso em alguma igreja hoje? De alguém ficar pedindo em favor da alma de alguém que morreu? Já viram? O catolicismo fez isso no dogma criado no Segundo Concílio de Lyon, em 1274, de fazer uma missa do sétimo dia em favor de quem? Da alma do falecido. Depois no Concílio de Florença, em 1438, reafirmaram que você deveria fazer uma missa do sétimo dia em favor da alma, para que Deus pudesse ter compaixão daquela alma e mandasse para o céu. E no famoso Concílio de Trento, em 1545, a Igreja Católica fez isso. Eu chamo isso de incoerência à fé cristã. Primeiro, cada missa do sétimo dia você tinha que pagar para fazer. Porque você tinha que pagar, então a igreja ganhava dinheiro para a basílica ser construída. Meus irmãos, se alguém pode pedir em favor dos mortos para Deus salvar, eu pergunto aos irmãos, o que Cristo veio fazer nesta terra? Para que Jesus morreu e ressuscitou? Sofreu tanto para me dar uma salvação. Que salvação? Se eu como pastor, se um padre, é só fazer uma missa e vai pedir em favor da alma e Deus vai ter como mandar para o céu. Então um pastor tem poder iguaizinhos
poderes de Jesus Cristo. Isso é blasfêmia, isso é heresia. Será que Cristo morreu em vão? Para dar algo que qualquer ser humano pode dar? Isso é incoerência. A igreja estava fazendo isso, preocupado com aqueles irmãos que morreram, e talvez naquele momento não estava tão firme na fé, e ficaram preocupados, será que foi para o céu? Nós precisamos nos batizar em nome deles, para que possam receber um carinho especial de Deus, e Deus tirá-lo daquele momento de dor e mandá-lo para o céu. Olha como estava a cabeça da igreja, por isso que a igreja precisa estudar esses assuntos, irmãos, para não serem enganados. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, então pôde dizer, irmãos, olhe para mim, verso 30, olha o que ele diz. E por que nos expomos também nós a perigos toda hora? Ou seja, eu estou aqui passando perigo, sendo prisioneiro, eu estou apanhando o tempo todo para pregar um Cristo que é vão, para pregar um evangelho que não tem necessidade, porque qualquer um de nós podemos pedir em favor da alma de alguém. Aí Paulo puxa a orelha da igreja, verso 31. Eu, Paulo, vos declaro, irmãos, pela glória de que vós tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, que eu estou morrendo todos os dias. Se como homem combati em Éfeso com as feras, de que me aproveita isso, irmãos? Se os mortos não são ressuscitados, aí Paulo diz o quê? Vamos viver igual os epicureus. Comamos, bebamos, por quê? Amanhã vamos morrer. Paulo estava dizendo o seguinte, irmãos, se os mortos não ressuscitarem, vamos seguir a religião dos epicureus. Vamos nos divertir, já sofri demais, chega de cristianismo para mim, não aguento mais tanto chicote nas costas, agora eu quero beber, eu quero tomar todas, agora eu quero curtir, tem muitas orgias. Irmãos, o que Paulo estava dizendo era que a igreja tinha que ser coerente com a sua fé em Jesus. Como pode uma pessoa dizer que ama Jesus, se batiza na igreja, está firme na igreja, sai da igreja e pratica tudo quanto é abominação? Usa o seu corpo para a imoralidade, usa o seu corpo para a destruição com vícios. Como pode? Isso é incoerência. Irmãos, celebrar a ressurreição de Cristo é ver se temos sido coerentes com a nossa fé. Meus queridos irmãos, quando nós somos coerentes com a nossa fé em Jesus, nós nos transformamos no canal de glória aqui nesta terra. Quando nós somos coerentes com a nossa fé em Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo assim nos prometeu. Quando nós somos coerentes com a nossa fé cristã, nós vamos andar de glória em glória. Nós seremos um exército imbatível diante das forças do mal, a não ser que nós estejamos vivendo uma incoerência na fé cristã. Talvez eu e você precisamos olhar aquilo que nós estamos fazendo com a nossa fé cristã, sendo enganado por igrejas, por pregadores televisivos. Cuidado, queridos. É o que Paulo diz no verso 33, vamos ler? Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui está a prova. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Paulo estava dizendo, vocês estão andando com quem? Vocês estão andando com os epicureus. Vocês estão andando com os hedonistas, que tudo é pelo prazer. Vocês não têm andado com aqueles que realmente amam e creem em Jesus Cristo. Agora, olha o que ele diz no verso 34. Acordem, irmãos, para a justiça e parem de pecar. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E digo para nossa vergonha, estão sempre na igreja, mas não conhecem Deus. Estão sempre na igreja, mas só querem ouvir palavras que trazem consolo, que você é a menina dos olhos de Deus, mas querem continuar uma vida de pecado. Em nome de Jesus, temos que ter cuidado com aquilo que estamos fazendo e com as amizades que estamos tendo lá fora. Pessoas que às vezes estão nos levando a querer só curtir a vida, achando que a vida é só isso, beber, sexo, drogas. Pessoas que estão sempre levando você a entender que a vida deve ser só diversão, porque um dia isso vai acabar. Irmãos, eu fico olhando para esse texto e fico imaginando Paulo chamando a atenção daqueles irmãos que estavam achando que a vida é só o prazer. Isso é incoerente à fé cristã. Não que Deus não permita a gente ter prazer na vida, irmãos. Pelo contrário, Deus oferece momentos de alegria também nessa terra. Coisa boa é ter a presença de Jesus na nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis. O problema é quando o prazer se torna a real razão da nossa vida. Eu só vivo para ter prazer. O crente em Jesus, ele vive para quê? Salmos 84 diz, o meu maior prazer é estar nos átrios do Senhor. É estar diante do Senhor resgatador da minha vida.
é estar aos pés de Jesus Cristo. Isso é ser coerente com a fé cristã. A ressurreição nos leva a ser coerentes com a fé cristã. Vamos falar juntos? A ressurreição nos leva a ser coerentes com a fé cristã. A última lição para encerrarmos. A ressurreição também nos revela que o nosso destino é e será glorioso. Vamos falar juntos? O nosso destino é e será glorioso. Você crê nisso? Irmãos, aqui está uma questão muito forte, que causa muita confusão. Como pastor, eu tenho que ser sincero, eu escuto essas perguntas diariamente. Pastor, como será o céu? Pastor, a gente vai se conhecer lá no céu? Pastor, e os bebês que morreram ainda pequenininho, ou até mesmo quando era feto, porque já era uma vivente? Aí eu falo, pergunta ao Pedro, ele responde. Os bebezinhos que morreram, e aí? Como que vai ser? Vão ficar no mesmo corpo? E aqueles velhinhos que estavam aqui já bem debilitados, vão continuar sendo velhinhos lá no céu? Aqueles que nasceram com uma deficiência física, vão ter o mesmo corpo lá no céu? Você já fez essa pergunta alguma vez? Então vamos encerrar a mensagem, Deus abençoe. Meus irmãos, sobre nos conhecer no céu, eu creio, é claro que vamos nos conhecer. Eu vou conhecer o irmão Carlos, ele vai me conhecer. Eu só não vou lembrar do que nós fizemos, porque senão não vai ser céu, né? Vamos lembrar de coisas que aconteceram aqui, que a gente fala, como que pode ser céu assim? Imagine você morar eternamente com alguém que você não conhece, não sabe, não se lembra mais, teve uma amnésia. Se os irmãos se lembram, apenas para responder rapidamente, Lucas 9:31 fala da transfiguração. Quem que aparece naquela transfiguração ali, naquela visão celestial? Moisés e Elias. Há quem diga que Moisés ali era a tábua do mandamento flutuante. E Elias era um cajado flutuante, apenas uma representação. Eu fico pensando, gente, Jesus se transfigura, leva Pedro, Tiago e João naquela visão maravilhosa para ver um rolo da lei flutuante e um cajado flutuante. E é ainda pior, bater papo com eles. Você imagina a Bíblia começar a flutuar aqui na minha frente e eu falar, e aí, como estão as coisas? Não tem sentido, irmãos, o texto é claro, Moisés e Elias. Agora pergunta aos irmãos, qual a diferença cronológica na terra de Moisés para Elias? Se você olhar, mais ou menos, uma média de 500 anos de diferença entre Moisés, que veio primeiro, para o profeta Elias mais lá na frente. Mas diz que os dois estão ali no céu como dois estranhos? Não, eles se conheciam. Eles sabiam quem eles eram e quem Jesus era. E diz mais, ali tem a pauta da conversa deles. Eles estavam falando sobre a crucificação, sobre o plano de salvação. Havia um diálogo. Jesus, Moisés, Elias. O que nós temos que entender, irmãos, é que no céu não vai ter família nuclear. No céu não vai ter mais família Antunes. No céu não terá família Cabral. No céu não terá família Gualberto, família Santos, família Waldhelm, família Melo. No céu não vai ter família Coelho. Não vai ter. Porque lá no céu nós teremos uma só família, um só povo, um só entendimento. Seremos um povo novo, redimido. Não teremos família nuclear no céu. Irmãos, no céu vamos nos lembrar das coisas boas, não das ruins. Como também vamos nos lembrar daqueles que não estão ali, mas fulano de tal, será que foi para o inferno? Ah, Jesus, e agora? Orei tanto por ele. Você não vai ter essa preocupação. Foi para o inferno, é problema dessa pessoa com Deus. No céu você não vai ter essa lembrança. No céu você não vai lembrar das mágoas, olhar assim, o Deltinho, Deltinho, aquele dia você me magoou muito, hein, Deltinho? Puxa vida, você veio para o céu, achava que você ia para o inferno, hein? Mas Deus é misericordioso, fazer o quê, né? A sua mãe, eu sabia que ela ia vir para o céu, né? Aí ela lá, correndo e pulando lá, né? Junto com o pai dela lá, né? Sabe, meus irmãos, nós não vamos lembrar de mágoas, decepções no céu, porque senão não será céu. Nós iremos viver no céu, irmãos, em amor, em glória. Será um momento de prazer. Eu quero viver esse momento de prazer lá junto com você. Saber que nós estamos juntos, adorando a Deus, que nos amamos, que somos crentes em Cristo. Mas talvez muitos que estão aqui nesta manhã não vão estar lá no céu, porque não estão levando a sério a sua vida espiritual. Foi por isso que Jesus trouxe você
aqui neste lugar, nesta manhã, nesta madrugada, mesmo com sono, para que você tenha essa entrega genuína a Ele, de coração mesmo. Porque todos aqui podem experimentar agora, neste lugar, um renascer da sua vida, a esperança que Jesus oferece. Por isso que é importante você reconhecer o seu pecado, confessar e dizer: Jesus, me perdoe, me purifique, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Só assim que você vai poder receber de Jesus a tão grande salvação, essa paz que inunda a sua alma de dentro para fora. Paulo então vai explicar em que corpo nós viremos então na ressurreição. Verso 35, leiam comigo. Mas alguém vai dizer: como ressuscita então os mortos? E com que qualidade vai vir o corpo? Aí Paulo diz o quê? Insensatos! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Então preste atenção aqui, irmãos. Às vezes o pastor fala as coisas, o pastor falou muita coisa complicada. Às vezes a pessoa não quer aprender também. Guarde no seu coração com calma. Não olhe para o celular, porque Deus está falando com você. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, pela ação do Espírito Santo, que na ressurreição haverá continuidade e descontinuidade. Vamos repetir? Haverá continuidade, descontinuidade. O que é isso? Vou explicar. Se José da Silva Melo morrer, é Melo, né? Quando ressuscitar, ele será quem? Pairou a dúvida? José da Silva Melo. Ele não será José Valdirhelme. Se ele foi sepultado como José da Silva Melo, ele ressuscita como José da Silva Melo. Isso é continuidade. A sua identidade é preservada. Isso é claro para os irmãos? Mas aí vem a descontinuidade. O que é isso? O corpo de José da Silva Melo foi jogado na terra como uma semente. Aquele corpo raquítico, aquele corpo surrado pela doença que o levou à morte, aquele corpo cheio de hematomas por causa dos soros hospitalares, aquele corpo que foi destroçado em um acidente, aquele corpo que por causa de um câncer ficou deformado, aquele corpo que por causa de problemas cardíacos partiu para a eternidade, aquele corpo que foi incinerado num acidente ou cremado. Paulo está dizendo que será apenas uma semente diante daquilo lindo que vai brotar quando vier a sua glorificação. Porque na glorificação, este corpo que o José da Silva Melo foi jogado na terra, ele não terá continuidade, ele terá descontinuidade. Sabe por quê? Porque quando Cristo voltar e ele ressuscitar, será um corpo imortal, incorruptível, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Isso é descontinuidade, não é mais o mesmo corpo. É por isso, irmãos, que no céu não haverá berçário, no céu não haverá asilo, no céu não haverá feto glorificado, nem cadeira de balanço para quem não consegue mais andar. No céu não terá gente aleijada, no céu não terá pessoas cegas, no céu não terá pessoas mudas ou com algum problema físico. No céu ninguém precisará se preocupar mais com o espelho e muito menos com a balança. Você não precisará se preocupar com isso, sabe por quê? Porque lá no céu só haverão pessoas com corpos completamente restaurados, transformados, glorificados para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa alegria. É por isso que Paulo disse então no verso 37, quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer. Eu não estou semeando José da Silva Melo para nascer outro José da Silva Melo, mas o simples grão, olha o que Paulo está dizendo aí, e como de trigo ou de outra semente qualquer, mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e cada uma das sementes um próprio corpo. Irmãos, ao sepultar uma pessoa, a ideia de semeadura, é o que Paulo está dizendo. Porque quem semeia tem esperança de quê? Quem semeia tem esperança de quê? Colher. Então, pense comigo. Você acha que existe a possibilidade de semear um ímpio e colher um justo? Dá para semear um incrédulo e colher um crente? Dá para você semear um imoral e colher um moralmente santo? Dá ou não? De forma alguma. A semente que foi semeada
será colhida. O fruto será da mesma essência. E você vai ver isso do verso 39 a 53, para nós encerrarmos. O que diz Apocalipse 22:11? Quem é justo, faça justiça. Quem é injusto, continue fazendo injustiça. Pergunta que eu faço aos irmãos: o que estamos fazendo das nossas vidas hoje? Será que nós estamos semeando a nossa vida para quando morrermos, formos depositados na terra como alguém que viveu na justiça ou na injustiça? Na santidade ou na impureza? Talvez a gente precise entender isso, porque tem muitas pessoas achando que vai morrer, Deus vai dar um jeitinho no final e ela vai ressuscitar uma pessoa transformada. Não! Da maneira que você foi sepultado, se você é servo de Jesus, você vai ressuscitar servo de Jesus. Mas se você foi sepultado sem crer em Jesus, ter brincado com a fé em Cristo, você vai ser ressuscitado. Você vai ser sepultado assim e ressuscitado para a sua própria vergonha. É isso que Paulo estava dizendo. Irmãos, eu e minha esposa, enquanto passamos 4 dias na UTI, eu já conhecia a UTI porque, como pastor, há muitos anos eu visito UTI. Mas dessa vez eu estava na UTI como paciente. Eu pude ver ali o que é o tempo todo você lutar na beira da sombra da morte. Pessoas que precisaram abrir o peito para poder fazer uma ponte safena. Pessoas que estavam ali gritando a noite inteira, os 4 dias sem parar, gritando de dor. Edeltinho fez a cirurgia. Antes da cirurgia, nem anestesia estava resolvendo a sua dor. Nem morfina resolveu a sua dor. Vocês conseguem imaginar o que é ficar num lugar que não tem remédio que possa tirar a sua dor? E eu vi pessoas gemendo o tempo todo do seu lado. Eu acredito que muitos aqui já passaram por experiências assim. É aí que você começa a ver a falibilidade da nossa vida. Talvez, irmãos, a nossa semeadura esteja mais perto do que podemos imaginar, porque eu vi ali gente sendo surpreendida pelo mau funcionamento das artérias. Gente fazendo cateterismo porque estava com dor no peito. Uma correria que a pessoa tinha na sua vida, de repente ela foi parada ali, porque uma pequena artéria no seu corpo ficou obstruída. Uma pessoa com tantos sonhos, tantos projetos, uma pessoa cheia de coisas para fazer na sua agenda, preocupada com a sua agenda ficou de lado, porque agora ela estava lutando com a sua vida e ela estava à beira da morte. Sabe, irmãos, eu vi pessoas ali falando: Jesus, me perdoe, porque eu fui relaxado com a minha saúde. Nesta manhã, Jesus está nos ensinando que nós temos que levar a sério a nossa vida com Deus e levar a sério cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. A gente vai deixando, a gente vai comendo, depois a gente resolve, até a hora que você está dentro de uma UTI, e quando você estiver, louve a Deus porque você ainda está vivo, porque muitos morrem e nem chegam ao hospital. Eu gostei muito da frase que o Ramon me passou, dizendo que Deus acelerou meu coração para preservar o coração da minha esposa. No meu caso foi um falso positivo, e eu louvo a Deus por esse falso positivo, porque senão ela não estaria aqui. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque vamos completar 32 anos de casado, e Deus tem nos dado essa alegria de viver juntos, de trabalhar juntos na obra do Senhor, e poder dizer para ela, até mesmo naquele leito: eu te amo. Tem muita gente querendo dizer eu te amo em cima de um caixão. Isso é hipocrisia. Se você quer dizer eu te amo, diga hoje, enquanto a pessoa está viva. Ame essa pessoa. Jesus está nos ensinando a levar a sério a nossa vida. A nossa vida com Ele é e será gloriosa. É por isso que Paulo vai dizer no finalzinho, verso 54, mas tudo isto que é corruptível, ou seja, essa carne que vai acabar, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, daquilo que é glorioso. Isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrito. Que palavra é esta? Vamos falar juntos? Tragada foi a morte na vitória. Vamos falar juntos? Tragada foi a morte na vitória. Aí Paulo, com muito entusiasmo, vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Irmãos, é maravilhoso ver que Paulo está falando aqui nessa parte final. Ele está dando uma palavra de consolo, de encorajamento, ao dizer o seguinte: a morte não pode mais nos dar medo. A
morte pode bater na nossa cara, a morte pode zombar de mim, a morte pode zombar de você, mas Jesus zombou da morte, Ele venceu a morte. Essa garantia que Paulo estava dizendo, a morte que foi humilhada, a morte foi tragada, Jesus Cristo é vitorioso. Meus irmãos, quando Jesus apareceu aos 12 após a ressurreição, como estava o estado de espírito dos seus apóstolos? Abatidos, com medo, sem esperança. Quando Jesus entra naquela casa, Ele olha para aqueles discípulos, não perceberam que Ele estava ali. Qual a palavra Jesus deu para eles? Paz seja convosco. Esta palavra de Jesus trouxe um recomeço para os seus discípulos. Jesus deu vitória sobre o medo. A partir daquele momento, aqueles discípulos começaram a lidar com a morte com mais tranquilidade, porque Pedro teve medo de morrer, por isso negou Jesus. Os discípulos fugiram com medo de morrer. Agora, eles estavam batendo no peito. Meu Senhor Jesus é Senhor da morte, porque Ele venceu a morte. Eu não tenho mais medo. Os discípulos que antes estavam trancados com medo, agora estavam celebrando Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é o nosso destino. Viver uma vida de celebração perpétua. Eu e você, como crentes em Jesus, temos que ser um povo alegre, um povo feliz, porque mesmo nas lutas, Jesus está conosco, e Jesus nos dá essa garantia que mesmo que enfrentarmos a morte, Ele estará conosco e nós estaremos com Ele. Celebre a vida nesta manhã. Esta é a ideia que nós entendemos do texto da ressurreição. Jesus Cristo, Ele está aqui, e Ele fez uma promessa, que aqueles que não o veriam pessoalmente, mas creriam nele, seriam mais do que felizes, ou bem-aventurado aqueles que não me viram e crerão em mim. Quem é esse povo que Jesus falou para Tomé? Eu e você, aleluia. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que ninguém que gosta de falar em morte. Se falar com você, você tem medo de viver esse período perto da morte? Claro que nós vamos falar, claro que eu tenho medo. Não é nada agradável morrer. Só que a gente não tem mais medo da morte em si, porque Jesus humilhou a morte. A morte não pode zombar mais daqueles que são de Jesus. Pode sentir o pavor, o medo, como ser humano, mas naquele exato momento o Espírito Santo vem e fala, eu estou contigo. Não tenha medo. Jesus venceu a morte. Você não vai morrer, você vai viver para sempre. Esta é a grande lição da ressurreição, porque a nossa vida é e será sempre gloriosa. Meus irmãos, Paulo pôde dizer isso, e eu quero dizer a você nesta manhã, você quer desfrutar dessa paz no coração diante da ressurreição de Jesus? Porque quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou para transformar o desalento em esperança, para fazer de cada um de nós um povo alegre e abençoado. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e te dizer que Deus te trouxe aqui para que você possa ter mais compromisso com Jesus e com a sua igreja. Deus te trouxe aqui para que você seja liberto da sua culpa, do seu medo, dos seus traumas, dos vícios que te dominam. Deus te trouxe até aqui para que você possa ter coerência na sua fé cristã, para que você possa ter nojo do pecado na sua vida que tem te afastado de Jesus. Deus te trouxe até aqui para que você possa sair daqui nesta manhã não só celebrando a ressurreição de Cristo, nesse dia denominado dia da Páscoa, mas para que você possa saltar, pular para uma nova vida em Cristo Jesus. E você vai poder dizer, como Paulo disse na parte final do verso 57, nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nesta manhã suas lutas estão te consumindo, se as circunstâncias da sua vida estão pesadas para você nesta hora, se a alegria não é mais presente na sua vida, talvez a sua família te desgastou demais e você já não aguenta mais a sua família, ou quem sabe é você que desgastou a sua família por causa dos seus erros. Talvez os seus relacionamentos estejam em pedaços nesta hora. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Ele é nosso Redentor. Jesus é aquele que está vivo. Porque só em Jesus, a paz real você pode experimentar. Só em Jesus, você pode experimentar um amor verdadeiro.
só em Jesus. Você terá um destino glorioso, porque Jesus nos faz mais do que vencedores. Entregue nas mãos do Senhor, para que você seja firme e constante, como Paulo encerrou dizendo, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca será em vão no Senhor. Trabalhar para Deus de todo o coração é saber que você pode sonhar, pode ser feliz nessa terra, pode planejar coisas para um futuro melhor, na certeza de que Jesus será refletido através de você, porque Ele está vivo, porque Ele está presente, porque Ele nunca te abandonará. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã,